Boa noite a todos. Hoje eu gostaria de falar da dependência emocional, né, e o perfil do dependente. Se verificarmos, por exemplo, dentro, né, da dependência emocional, há 5 perfis dentro desse campo, que seria o cuidador, o campeão, o bonzinho, o coitado e o culpado. Hoje eu gostaria de falar com vocês acerca do perfil do cuidador. E quem é o cuidador? O cuidador é aquela pessoa que procura fazer o bem ao outro constantemente, mas com a validação de ser aprovado. Ele tem a necessidade de que o outro reconheça o seu esforço, que o outro reconheça a sua dedicação. Interessante que esse sentimento, né, da própria pessoa que tem essa característica, vamos dizer assim, um sintoma, a pessoa, de um modo inconsciente, quando ela faz o bem para uma outra pessoa, ela tem uma característica de dependência, mas essa dependência de ser aprovado. Por exemplo, ela tem a necessidade de se sentir bem, de se sentir amada, de se sentir incrível e de se sentir insubstituível, né? Porque essa mesma pessoa ela tem a necessidade de impressionar as expectativas e até mesmo ganhar um reconhecimento dessas pessoas. Mas a sensação que essa pessoa tem não é sempre que falta algo. Algo nunca a completa. É por isso que as mesmas pessoas não conseguem conviver com o tédio. E por falta desse tédio, ela sempre procura fazer algo pelos outros. Ela não faz algo por si, algo que se automotive. Sendo ela uma pessoa estritamente passional, ela precisa da aprovação do outro para que ela possa fazer algo. Então você vê que a identidade dela está muito vinculada à sensação que os outros têm sobre ela. E essa sensação que os outros têm sobre ela, ela cola em si uma espécie de identidade. Por quê? Porque se o outro não a aprova, ela vai se reprovar imediatamente. Então ela sempre procura fazer algo para que possa agradar as pessoas, seja amigos, seja namorada, seja companheiro de trabalho, né? Ou no campo geral dos relacionamentos. Na verdade, ela não faz porque ama, ela faz porque tem medo de se sentir rejeitada. Então, ela quer ter um senso de utilidade. Então, quando essa pessoa faz determinado ato, ela sempre vai fazer para a plateia ou para os amigos. Interessante que a característica peculiar dessa pessoa, ela sempre trabalha mais do que a média, sempre trabalha mais do que os outros, né? Ela sempre quer se superar de uma certa maneira. Ser melhor no esporte, ser melhor na escola, ser melhor, por exemplo, nas artes marciais, ser melhor no desenho, ou qualquer campo da arte, ou do trabalho, ou do esporte, mas essa pessoa nunca tem essa sensação de completude. Interessante que essa pessoa, ela precisa ser impecável naquilo que ela faz. Interessante que esse tipo de atitude vai sendo gerado muitas vezes na infância. O porquê? Interessante que quando a criança nasce, ela cria um vínculo com os pais, e é um vínculo totalmente emocional. E os pais transferem para essa criança a sua própria infância traumatizada. Visto que para os pais tudo foi difícil, os pais tentam cobrar as crianças para que elas ajam iguais a eles, não respeitando a individualidade da criança. E a partir daí a criança começa a fazer atos que procuram a validação dos pais. Elas procuram fazer tudo que agrada os pais, mas na verdade nada agrada os pais. Porque a criança ela vai fantasiar, né, de uma maneira totalmente pueril, que é da sua característica, a expectativa do pai. Então o pai sempre
o pai e a mãe, na verdade, né, os pais em geral, sempre vai cobrar da criança algo, né, que eles não conseguiram completar de uma certa maneira. Porque todo mundo, na realidade, tem esse certo vazio, né, tem os seus traumas. E esses traumas os pais transferem para os filhos inconscientemente. E a criança que tem essa característica, né, de ser campeão, na verdade, ser o campeão e o orgulho dos pais, na verdade, ela nunca preencherá, né, as prerrogativas dos pais. Porque, por exemplo, quando o pai pede para ela fazer algo, ela faz. E o pai não elogia, muito menos a mãe, né? Então, quando o filho faz e fala para o pai sempre fala que você não fez além da sua obrigação, né? E os pais criticam os filhos constantemente. Por quê? Porque tudo que a criança vai fazer, o pai sempre vai encontrar um defeito, né? E dizem que os filhos nunca serão nada na vida. Então, a partir daí, a criança ela começa a vincular a sensação que ela tem, né? Essa sensação de querer essa aprovação dos pais, mas que os pais nunca dão essa aprovação, e vai fazer essa criança ser uma criança totalmente ressentida e totalmente melancólica. Então, muitas vezes, pelos pais desejarem, né, na verdade, o melhor para os seus filhos, eles os traumatizam com um complexo de inferioridade. E como isso acontece? Os pais, eles sempre têm a maneira de comparar os filhos uns com os outros. Compara aquele que faz de mais com aquele que faz de menos, né? Então, por exemplo, o pai vai estratificando, né, dentro dos filhos, né, separando dentro dessa criança a sua própria identidade. E como os pais separam, a criança não faz mais as coisas por aquilo que ela gosta, mas sim ela tem que fazer para agradar o pai, ou a mãe, ou o tio, ou a comunidade, ou o meio em que vive. Então a criança está sendo tolhida da sua própria individualidade. Isso é uma espécie de empobrecimento. Eu tiro a individualidade da pessoa e coloco nela, e eu projeto nessa pessoa aquilo que eu quero dela. Então você está fantasiando e idealizando a criança. Então por isso que a criança, quanto mais ela vai fazer, ela nunca satisfará os sonhos dos seus pais. Porque visto que os pais, né, tiveram os mesmos sentidos e as mesmas sensações com seus pais também. Então você vê que os traumas, muitas vezes, eles passam de geração em geração, né? Como se fosse até mesmo uma espécie de arquétipo. Então a criança, ela procura uma validação sentimental, porque a relação dela com o pai é sentimental. E a relação dos pais com a criança é totalmente racional, porque eles estão cobrando algo da criança em que a criança não pode ofertar. A criança não está no mercado de trabalho. A criança não está brincando, ela não está no seu meio. O que o pai está fazendo? Está forçando uma certa maturidade na criança, do qual, né, que lhe trará problema posteriormente, né? Não espera a criança, por exemplo, aproveitar a sua fase de criança, a sua fase de adolescência, e não consegue regrar, né, com determinadas responsabilidades. Então os pais, eles sempre tentam jogar, né, mais responsabilidades para a criança para maturar de um modo mais cedo. Mas só que a criança, ela sempre vai fazer isso não por ela, mas sim pela validação dos pais. E os pais nunca aprovará, porque você não sabe o que pensa uma pessoa. Então, o que vai acontecer? Você vai aferir no comportamento do seu pai se ele está te aprovando ou não. Então, mediante determinados trejeitos que o pai faz, tipo, sei lá, sabe? Ou então, não fez nada mais do que obrigação. O que isso vai criando na criança? Uma espécie de vazio. E esse vazio que a criança, né, ela tem na formação, né, da sua personalidade, ela vai fluir, né, quando ela estiver adulta, e vai transpassar isso para outros campos de relacionamento. Ou seja, ela sempre vai querer fazer para o outro, né, não porque ela deseja, mas porque ela quer preencher a expectativa do outro. Ela está transferindo o complexo que ela teve com os pais para o relacionamento que ela está convivendo, né? Então não tem uma identidade própria, vamos dizer assim, uma formação psíquica muito,
muito sólida. É uma pessoa que tem um ego meio cambiável, né? E meio desestruturado, porque ela vai sempre lutar acerca do seu próprio desejo e acerca daquilo que o outro deseja dela. Porque ela vai conjecturar mesmo não sabendo. Pegando do pai, ela vai transferir para o marido, ou para o esposo, ou para o amigo. Então é uma pessoa que sempre vive em conflito e sempre vai descambar até mesmo em uma espécie de neurose, né? Ou então a pessoa pode entrar numa espécie de psicoide, porque a pessoa já não sabe mais o que é da realidade psíquica dela ou dos fatos ou da realidade que, né, a envolve. Então a pessoa estará sempre dividida. Então, mesmo fazendo, né, tudo que os pais querem, a criança muitas vezes ela vai ter a sensação de insuficiência e falta de reconhecimento. Ela vai acontecer por esses mesmos devido a aspecto. O porquê? Se a criança, por exemplo, ela está no parque ou então num campeonato e todos os pais vão e condecoram os filhos e o pai da criança não vai ou não condecora o filho, né? Não o abraça, não o beija ou mesmo não vai, né, no campeonato de karatê que a criança foi, que participou, a criança começa a pensar, por exemplo, que o problema não está naquilo que ela faz, está vinculado àquilo que ela é. Então ela entra, né, num estádio de masoquismo, autofagia, de ressentimento, do qual ela vai pensar que é merecedora desse ódio, merecedora dessa indiferença, né? Então ela se vai alimentar esse sentimento, ou seja, que ela nunca faz algo, né, de acordo com os desejos do que os pais querem dela. Então a criança ela vai fomentando, por exemplo, uma característica psíquica muito fragmentada. Então a criança ela vai perdendo a autenticidade, né? Essa autenticidade que ela perde já quando criança, ela transfere, né, para o seu mundo adulto totalmente cheio de traumas e cheio de complexos. E que até mediante gatilhos que os outros fazem, né, sem querer, ativa aquela sensação que você nunca vai ser aceito. Então você faz as coisas para ser aceito. Você não faz as coisas porque você quer ou porque você deseja. Você faz porque você quer ser condecorado. Se a pessoa não faz, por exemplo, não agradece, não diz um obrigado, né, não dá aquele tapinha no ombro ou não diz nenhuma palavra de reconhecimento, essa pessoa já adulta, né, inconscientemente, ela já vai pensar que já fez algo errado, porque ela não consegue desvincular, por exemplo, a realidade do outro da realidade dela. O outro pode estar com um dia difícil, né, com as contas para pagar, o problema com a esposa, o problema com os filhos, e o cuidador vai sempre achar que a culpa é dela e ele sempre vai querer fazer algo para suprir o que ele projeta no outro como carência, mas a carência é dele. O que ele faz é somente transmitir. Então, por isso que ele sempre procura fazer com mais cuidado, com mais diligência, e esse cuidado e essa diligência nunca vai ser suficiente. Então, quando chega no campo que é totalmente pessoal, por exemplo, essa pessoa pode ser um ótimo trabalhador, um ótimo desenhista, um ótimo cartunista, sabe, um ótimo professor. Mas essa pessoa sempre vai ter essa característica de que nada a completa. Tudo que ela faz, ela sempre pensará que é totalmente medíocre, totalmente sem valor, totalmente sem gosto nenhum. O porquê? Ela não faz para ela, né? E quando ela faz para ela, não tem gosto. Então ela se sente incentivada quando o outro a manda fazer algo. Aí se lhe dá um norte. Porque esse norte, né, que age de um modo totalmente inconsciente, é querendo a validação do outro. Ela nunca fará por ela. Ela sempre fará para que o outro aprove aquilo que ela faz, lhe dando um senso de utilidade. Então, para ela, a utilidade está totalmente vinculada à identidade. Ora, se eu não faço nada, eu não sou ninguém na vida. Então, as pessoas
elas têm muito esse costume, por exemplo, de vincular a sua identidade ao seu sentimento, né? Se eu me sinto bem, eu sou uma coisa boa. Mas se eu sinto mal, então eu não presto, eu não valo nada, eu não tenho nenhum valor. Então as pessoas, elas tendem a mesclar o sentimento com a identidade. E esses sentimentos sempre virão você fazendo alguma coisa que tente agradar o outro, né? O porquê? Porque, por exemplo, nós somos cheios de recalques, cheios de fantasmas, cheios de desejos que não foram, né, vamos dizer assim, totalmente satisfeitos na nossa infância. Então, quando vem aquele sentimento ruim, quando você fez algo, vem aquele pensamento, na verdade, esse pensamento é o pensamento da sua infância que está tentando, por exemplo, né, ela age, né, esse pensamento, na verdade, esse inconsciente age de um modo totalmente constelar. Cria uma constelação nos seus pensamentos e você sempre vai falar assim: poxa, é verdade, eu tentei fazer, não consegui, porque eu não sou bom, nunca serei bom o bastante, nunca serei uma pessoa eficiente, sabe? Porque a pessoa está apenas constelando, né, os sentimentos que ela teve na infância. Tem uma frase até mesmo de Martinho Lutero que ele diz o seguinte: não posso impedir que as aves voam sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que elas fazem ninhos. Então o que que acontece? Esse pensamento de insuficiência, ele sempre virá, mas depende da pessoa se ela vai alimentar esses pensamentos ou não. É um perigo muito grande a pessoa ela vincular a sensação e os sentimentos como se fosse a sua própria identidade. Porque isso mostra que a sua identidade ela é totalmente distorcida. Porque Platão, quando ele vai falar, por exemplo, sobre as sensações, né, do homem mediante ao mundo real, as nossas sensações são enganosas. Aquilo que você sente o que era não é, aquilo que você sente que não é, praticamente é. Então nós temos uma percepção totalmente equivocada, né? E essa percepção vai se ajuntando, né, nos nossos traumas e nas nossas infâncias, e que quando ficamos adultos geramos essa espécie de complexo. Mas a visão que uma criança tem da realidade é totalmente deturpada, né? Então, de modo inconsciente, nós transferimos isso, né? Então, todo adulto tem dentro de si uma criança que é mal resolvida. Então, não há nada melhor do que isso, a pessoa procurar mesmo um tratamento, né? Passar com um psicólogo, passar com um psiquiatra, para verificar, né, quais são os nossos traumas, quais são os nossos medos e como podemos usar esse trauma para se superar. Por exemplo, uma história minha, né? Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, sempre fui uma pessoa muito tímida, muito introspectiva, muito fechada. Eu lembro que a primeira vez quando eu fui fazer um trabalho na escola, eu fui falar na frente, eu tremia. Eu tremia de uma maneira totalmente incontrolável. Só faltava perder o ar, entendeu? Mas eu vi que os medos que eu tinha eram medos não do desafio. Eu tinha medo dos meus traumas em relação ao desafio. O nosso problema está aí, porque a nossa mente fantasia o problema maior do que ela é. Então, com isso, nós nos fechamos, ficamos totalmente reclusos e começamos, por exemplo, a nos sabotar. Não, nunca serei bom o suficiente, nunca farei nada ao nível que eu desejo. Por quê? Porque temos medo de enfrentar os nossos próprios medos. Jung, quando ele elabora o conceito de sombra, ele diz o seguinte, que depois, além da sua própria sombra, além do seu próprio medo, está a sua maior recompensa. A minha recompensa foi tomar a minha identidade e me desafiar dia após dia para me tornar, né, aquilo que eu sempre quis ser, sempre quis poder falar algo, sempre gostei de ler, mas eu tinha um medo, né? Era um medo do desafio. Mas interessante que o desafio ele tem que servir, por exemplo, para nos tolir, não para nos abater. O sentimento sempre vem, mas você tem uma escolha, por mais que seja ínfima, você tem essa escolha de falar assim que não, eu vou superar esse meu trauma, né? E buscar, por exemplo, pessoas que você tem como referencial, pessoas que você leu, pessoas, né, grandes
grandes líderes, grandes escritores, e você olhar, né, para a história da pessoa que cada um, né, passou pelos seus traumas. Por exemplo, Isaac Newton, ele tinha uma autoestima muito baixa. Ele vivia apanhando na escola. No dia que ele resolveu bater no aluno, né, que oprimia durante um certo tempo, ele se desafiou não só fisicamente, né, no outro. Ele sobrepujou o seu próprio medo e começou a estudar. E esse rapaz que bateu nele era o mais inteligente da classe. E o que aconteceu com Nietzsche? Com Nietzsche, não, na verdade. O que aconteceu com Isaac Newton? Ele se tornou um dos homens mais inteligentes da história. Então, muitas vezes, você pode ter um gênio dentro de você. Não precisa ser Einstein, Tesla, ou Isaac Newton, ou Liz Meitner. Lê a história dessa mulher que você vê que essa mulher superou o seu próprio medo, lutando contra o seu próprio meio cultural e se afirmou como pessoa, como individualidade, porque ela tinha um medo, mas o seu desejo era maior que o medo. Então, quando ela ultrapassou o seu medo, ela se tornou, né, um dos maiores gênios da história. Porque o Einstein, ele utilizou uma das teorias dela para poder fazer a fissão nuclear, trabalhar o conceito de fissão nuclear. Entendeu? Então, por exemplo, todos nós temos medo, todos nós temos traumas, né? Nós temos que poder lutar a cada dia. Tem dia que você vai vencer, tem dia que você não vai vencer, porque a vida, ela é praticamente assim. Mas a vida, enquanto vida, ela é um desafio. E o desafio mais gostoso é aquele que você vence, não o outro, mas sim você vence os seus próprios medos, traumas e complexos. Se vocês estão gostando do conteúdo que eu estou passando para vocês, por gentileza, acesse o like, dê um joinha, se inscreva e divulgue os nossos canais. E comentem também, por gentileza, porque isso vai ajudar o nosso canal a crescer. E eu agradeço pela atenção de todos, como sempre, viu? Por terem sempre visto os vídeos e nos dar essa força e esse apoio. E até a próxima.